O da hora é que o poder transformador da palavra. Ele vai falar de Reis 22, 3 a 20, fala do rei Josias, rasgou as vestes, quando ele descobre o livro da lei. Esse é o texto. Vamos aqui à leitura do texto. Em 621 a.C., quando Josias tinha cerca de 25 anos, Ilquias, sumo sacerdote, descobriu o livro da lei, que pode ter sido os 5 primeiros livros de Moisés ou especificamente o livro de Deuteronômio. Durante o reinado de seu pai, Amon, e do seu avô mais perverso, Manassés, esse livro havia se perdido em meio à adoração a Baal. Astarote e todo o exército dos céus. Ao ouvir as condições da aliança, Josias rasgou as vestes em absoluta aflição, pois percebeu o quanto ele e seu povo haviam se distanciado da adoração do verdadeiro Deus, ao verdadeiro Deus. O rei então começou uma reforma em todo o país, derrubando os lugares altos que era praticada a idolatria e destruindo imagens de deuses estrangeiros. Terminada a reforma, havia apenas um lugar para adorar em Judá, o templo de Deus em Jerusalém. A descoberta da palavra de Deus leva à convicção do pecado, ao arrependimento e ao poder para mudar. Essa mudança começou com Josias e por fim espalhou-se para o restante de Judá. É interessante que tem um texto que fala assim: eu só sei o que é cubista porque a Bíblia me apresentou isso. A gente sabe o que é certo e errado porque a Bíblia apresenta isso, né? E isso é interessante. Quando ele percebeu que ele estava em idolatria e ele encontrou a palavra de Deus, a Bíblia, ele leu isso, ele falou: não, mano, não é possível. E ele se reformou e reformou toda a nação com ele, né? E essa mudança ela se dá pelo poder transformador da Bíblia, né? Dela, né? Como a Bíblia nos assegura que tem poder para mudar nossa vida e nos mostrar o caminho para a salvação. Aí tem alguns textos aqui. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, e eu acredito que seja esse texto. Um dos mais poderosos testemunhos do poder da Bíblia é uma vida transformada. É a palavra que entra em nossa mente mostrando o pecado e depravação humanos, revelando nossa verdadeira natureza e a necessidade de um Salvador. Um livro singular como a Bíblia, constituído na história, imbuído de profecias e com o poder para transformar a vida, também deve ser interpretado de maneira singular. Não pode ser explicado com outros livros, pois a palavra viva de Deus deve ser entendida à luz de um Cristo vivo, que prometeu enviar seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. A Bíblia, então, como revelação da verdade de Deus, deve conter seus próprios princípios internos de interpretação. Esses princípios podem ser encontrados no estudo de como seus escritores utilizaram e foram guiados por ela, quando permitiram que ela se interpretasse a si mesma. É interessante que certa vez um cristão e um ateu estavam discutindo. E o ateu fala, né, que a Bíblia é isso, que a religião é isso, é aquilo. Aí o cristão fez um seguinte desafio para ele, falou assim: então vamos fazer o seguinte, você pega as suas ideias e me traga pessoas que tiveram sua vida transformada de maneira positiva, pessoas que foram transformadas de questão positiva, recuperada das drogas, do assassinato, da violência ou da depressão, com as suas ideias, com os autores que você utiliza, com os livros que você lê, pessoas que mudaram de vida. E eu levo as minhas, eu levo as pessoas com que eu vi que foram transformadas pela palavra de Deus. E a gente faz o seguinte, a gente continua a discussão quando você trazer alguém e eu trazer alguém, beleza? O interessante é que no dia marcado, o cristão que estava defendendo a Bíblia pegou a Bíblia e tinha muita gente ao lado dele. Ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram depressão, pessoas que estiveram presas, eram criminosos e por aí vai. E o interessante é que o ateu não apareceu. As ideias dos ateus não apareceu. Por que não apareceu lá? Explica pra mim. Porque a ideia dos ateus, essencialmente, ela não transforma a vida de ninguém para positivo, de algo positivo. Na verdade, ela é negativa no tocante à própria vida. O próprio ateísmo ele destrói. É interessante que ele destrói a nossa esperança em um futuro. Você fala assim, como assim, Adolfo? A questão da esperança e a moral. Porque, por exemplo, se você não tem um Deus que é criador, se não foi Deus que criou, então tudo veio do nada, ou tudo surgiu de alguma forma, não existe questões morais.
A questão moral ela se torna subjetiva. Só que temos um problema muito crucial nisso. O ser humano ele é um ser moral. Um assassino sabe que ele é assassino. Um ladrão sabe que é ladrão e sabe que é errado roubar. Então nós temos aspectos morais que constituem nossa sociedade, nos constituem como seres humanos. Só que na visão de um ateu isso eu acho que não faz sentido. Porque nós viemos do nada. Então quem é que impôs essa moralidade em nós? Por que nós temos essa moralidade? Entende? Então isso é muito louco, isso é muito da hora. E por isso que a palavra de Deus ela transforma. Porque a palavra de Deus ela transforma, porque ela nos ajuda e nos contextualiza a saber isso. Né? Quantos, aí retomo acabando esse vídeo, quantos ladrões, quantos adúlteros, quantos mentirosos, quantas pessoas depressivas se encontraram na palavra de Deus? E ainda tem desgramado que fala que ler a palavra mata, mata a gente pro pecado, né? E revivifica a gente pelo Espírito. O poder transformador da palavra. É isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tamo junto.